Bom dia, começando mais um programa da PIBJF, uma igreja semelhante a Jesus. 2015 é ano de avivamento e não há avivamento sem a palavra de Deus. Então fique atento agora à mensagem com o pastor Aloísio Penido, que hoje nos fala sobre a Bíblia, o livro de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Amém. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Bíblia, o livro de Deus. No tempo em que nós vivemos, a percepção é que as pessoas têm perdido o interesse pela Bíblia Sagrada. Você imagine nos centros universitários, onde os professores endeusam filósofos ateus, em que a teoria de Darwin é exaltada, em que crentes são ridicularizados. Qual o estímulo que as pessoas têm para apreciar a Bíblia Sagrada? Mais do que isto, meus irmãos, os livros de cabeceira, inclusive de muitos cristãos, são livros de Paulo Coelho, livros de Harry Potter, livros de autoajuda. Aliás, se você não sabe, livro de Harry Potter há muito tempo está entre os 5 mais vendidos do mundo. Evidentemente, eu fiquei estarrecido quando pesquisando sobre este assunto. Um dos livros mais vendidos no mundo, excetuando a Bíblia, é o livro de Mao Tse-tung, o livro vermelho de Mao Tse-tung. O livro que está em evidência agora é de Gayle Forman, Se Eu Ficar, falando sobre um livro ficção, sobre alguém que experimenta o limite da morte, como viver. Mas o fato é que as pessoas não estão tão interessadas em ler a palavra de Deus. Preferem outros livros. Mas eu te pergunto, que livro é este? Chamado de Bíblia, Escritura Sagrada, livro de capa preta, livro que durante séculos amedrontou a muitos, livro que foi queimado aos milhares em praça pública, livro proibido. Que livro é este, meus amados? Esta é a palavra viva que Deus deixou para mim e para você. É a palavra viva. Como diz João, o apóstolo, no capítulo 1, na língua original, enarre kairologos proston theon. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus.
a palavra que significa no grego, ou que tem dois sentidos, o Logos de Deus, a palavra viva. Quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro qualquer, você está lendo a palavra viva de Deus. E aí, o vocábulo se apresenta de outra maneira na tua vida, acontece o rema de Deus em tua vida, o Espírito de Deus fala com o teu espírito e a mudança de vida, este é o rema de Deus. Por isso, Logos e rema são extraídos do mesmo termo, palavra. Palavra de Deus, livro sagrado. Livro sagrado que na verdade não é um livro, mas é uma biblioteca. Porque a palavra Bíblia é tirada do vocábulo biblos, que dá origem à palavra biblioteca. A Bíblia, portanto, é uma biblioteca composta de 66 livros. 66 livros. 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. Livros que foram escritos num período de 1500 a 1600 anos. 1500 a 1600 anos. Livro que foi escrito por pelo menos 40 autores. 40 autores que na maioria não se conheceram. 40 autores que vivenciaram culturas diferentes, que vivenciaram problemas diferentes. 40 autores de cultura diferente, como Moisés, criado na maior cultura da época, que era a cultura egípcia, e que possivelmente tenha escrito o primeiro livro da Bíblia, e diferentemente do que muitos pensam, o primeiro livro da Bíblia não foi o livro de Gênesis, o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó, quando possivelmente Moisés tenha escrito o livro de Jó quando vivenciou o momento mais crítico da sua vida, quando estava ele fugitivo pelo deserto, abrigado em Midian, quando ele estava completamente esquecido. Com certeza, naquele momento, naquele tempo, ele narrou a história de Jó e possivelmente, após tirar o povo do cativeiro, na sua peregrinação de 40 anos, ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Mas não só Moisés, com toda a sua capacidade, com toda a sua cultura, mas nós vemos Neemias. Neemias foi copeiro do rei, Neemias foi serviçal do rei, Neemias foi levado como escravo e ele escreve o seu próprio livro. Mas não para por aí, porque temos intelectuais como Paulo, que escreveu a maioria das cartas que estão no Novo Testamento. Homem culto, homem preparado. Mas por outra temos Marcos, o escritor sagrado, que era apenas um pescador. Temos Pedro, que diz o próprio texto sagrado, que quando eles falavam em nome de Jesus, as pessoas observavam que eles eram indoutos, que eles eram sem cultura. Mas tal era o poder, a eloquência daqueles homens, que quem os ouvia chegava à seguinte conclusão: estes homens tiveram um encontro com Jesus. Estes homens tiveram um encontro com Jesus, e o que eles fizeram, o que eles escreveram, estão registrados na palavra de Deus. Mais do que isso, irmãos, eles escreveram em continentes diferentes. Escreveram em continentes diferentes.
Alguns textos da Bíblia foram escritos no Oriente. Alguns textos da Bíblia foram escritos na África. Alguns textos da Bíblia foram escritos na Europa. Alguns textos da Bíblia foram escritos quando estavam presos. Outros quando estavam exilados. Outros no cativeiro. Imagine você, se reunirmos alguns dos principais intelectuais do nosso país e os colocarmos numa diferença apenas de 2 anos, para eles escreverem, uns 40 intelectuais, para eles escreverem alguma história, separados. O que você acha que aconteceria? Com certeza falariam de coisas diferentes. Mesmo tendo o mesmo tema, falariam de coisas diferentes. E qual é o milagre da Bíblia Sagrada? Estes homens tinham cultura diferente, esses homens escreveram em épocas diferentes, esses homens escreveram em situações diferentes, em lugares diferentes, estes homens escreveram num período de 1500 anos, e não somente homens, mas mulheres também, e todos escreveram a respeito de Jesus Cristo. A Bíblia se completa em Jesus Cristo. Portanto, você tem um milagre de Deus na tua mão. Você tem um milagre de Deus que agora pode ser acessado através do seu telefone, do seu iPhone, do seu iPad. Pode ser acessado pela internet nas suas múltiplas formas. E nós observamos que o texto sagrado, ele é ungido pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso esse texto sagrado salva o pecador na situação mais horrível em que ele se encontra. Às vezes não precisa de uma palavra, basta ler um versículo, uma porção, um folheto que porventura alguém entregue nas mãos de um pecador. E a palavra de Deus se completa de tal maneira, meus amados, que nós ficamos até encabulados. No ano de 1948, todo mundo tomou conhecimento de que um povo que viveu há 100 anos antes de Jesus, conhecido como essênios, os essênios, foram perseguidos e dizimados. E por tanto amor que eles tinham ao texto sagrado, eles esconderam as profecias do profeta Isaías. Eles colocaram em jarros e esconderam nas montanhas de Israel. E em 1948, aqueles textos sagrados foram achados por pastores que estavam pastoreando os seus rebanhos. E a conclusão que chegaram, que aqueles textos originais, eles eram os mesmos que nós temos na palavra de Deus hoje, cujos textos falam a respeito de Jesus Cristo. É milagre de Deus. A Bíblia só está em nossas mãos porque é milagre de Deus. É livro indestrutível. É livro indestrutível. E por isso eu leio o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 17, ele faz uma profecia que se completa em Mateus capítulo 1, versículo 18. Porque Isaías escreveu há pelo menos 700 anos antes de Jesus nascer. Você pode imaginar isso?
As pessoas em fim de ano procuram os profetas. Nostradamus é o preferido. Vai saber as profecias furadas de Nostradamus ou de qualquer outro profeta. Acerta uma, a mídia exalta. É mais adivinhação do que profecia. Mas quando você abre a palavra de Deus e você vê o profeta Isaías, no capítulo 7, o versículo 14, quando ele diz da seguinte maneira: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele não diz, uma mulher vai dar luz a uma criança. O profeta não diz isso. Mas o profeta diz, uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E esse texto se completa em Mateus capítulo 1, versículo 18. A virgem concebeu, a virgem foi chamada por Deus para trazer ao mundo o Salvador da humanidade. É milagre de Deus. Deus não só inspirou a sua palavra, como Deus a preservou. Se você lê em Miqueias capítulo 5, versículo 2, se você conferir em Mateus 2:1, Miqueias 5:2, vai dizer que o Messias nascerá em Belém da Judeia. E Mateus 2:1 confirma o nascimento de Jesus em Belém da Judeia. Por quê? Se Jesus devia nascer em Jerusalém, a capital dos judeus, se Jesus devia nascer em um lugar em que todos o acolhessem, mas o profeta, com sabedoria do Espírito Santo, diz: ele nascerá em Belém, terra dos humildes, terra dos esquecidos, porque Jesus veio para você também, que se acha esquecido, para que se acha o mais humilde de todos. Ele nasceu em Belém, e o profeta Miqueias confirma a palavra do Senhor. Quantos livros as pessoas têm seguido, mas que não têm a unção do Espírito Santo de Deus, não tem a revelação divina, não tem a inspiração do Senhor. Se o tempo nos permitisse, mostraríamos no Velho Testamento a profecia sobre Judas traindo a Jesus Cristo, mostraríamos os soldados o castigando e nele cuspindo na face, mostraríamos que Jesus Cristo morreria sem que nenhum dos seus ossos fosse quebrado, mostraríamos que Jesus Cristo seria sepultado em um túmulo de alguém muito rico, o que se cumpre no Novo Testamento. Mas o mais importante de tudo isto, meu amado, é que a Bíblia resume a sua história e a minha história. A Bíblia resume a sua história, resume a minha história. Porque só pela Bíblia você sabe que existe um Deus. Só pela Bíblia. E a própria Bíblia considera que quem pensa que Deus não existe é um tolo. Porque afirma a palavra de Deus, só o tolo diz no seu coração, não há Deus. É uma tolice. Tolos cientistas, tolos que pensam que sabem, homens e mulheres.
Por esta razão, o livro de Gênesis começa dizendo: no princípio Deus criou. Ele não precisa de explicação, ele existe. Ele existe. Os especuladores ficam em busca da origem de Deus, da origem da raça humana. Deus não se preocupa com isto. Ele se basta. Ele disse para Moisés: quando perguntarem o meu nome, você dirá: Moisés, eu sou, me enviou. Deus se basta. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Mas não somente isto, a Bíblia fala da história da criação do universo. Só a Bíblia, meus amados, só a Bíblia. Nos primórdios prevalecia 100% o que a Bíblia dizia. Hoje, o pensamento ateísta, manipulado pelo diabo, que tem induzido as pessoas a descrerem de Deus, põe em xeque a palavra de Deus, mas nos primórdios era o que a Bíblia dizia que era verdade. E para nós que seguimos a Jesus, a Bíblia continua tendo a última palavra. A Bíblia fala da criação do universo, a Bíblia fala da origem do homem, da origem dos seres humanos. Às vezes a gente fica olhando essas reportagens, National Geographic e outras semelhantes, buscando a origem do homem. E eles acham um ossinho lá e diz: esse ossinho é do cotovelo de um ancestral que viveu 60 bilhões de anos. A gente não sabe nem mais ou menos mensurar o que é isso. Eles ficam queimando pestana, eles ficam queimando dinheiro, e você não precisa gastar tempo nem dinheiro, basta ir na palavra de Deus que diz: no princípio Deus te criou. Deus nos criou e nos criou a sua imagem e semelhança. No princípio Deus criou o homem. No princípio Deus criou o homem, e mais do que isto, diz-nos o apóstolo Pedro, que o Cristo que nós servimos não é um fantasma, não é uma invenção da mente humana. O Cristo que nós servimos, Ele pisou esta terra, Ele formou a sua igreja, deu-lhe missão e promessa: um dia eu voltarei, um dia eu voltarei. E o apóstolo Pedro, na sua palavra poética, ele assim nos diz: nós o tocamos, nós experimentamos da sua virtude, nós o ouvimos, nós estivemos com ele. A maioria dos líderes religiosos, eles apregoam uma utopia. Mas Jesus Cristo é uma realidade histórica, meus amados. Jesus é uma realidade histórica. E tudo isto pode ser visto na palavra de Deus. Ele se fez homem. Ele habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do próprio Pai. E você pode receber Jesus Cristo no seu coração a qualquer momento que você quiser. Há pelo menos 3 objetivos da palavra de Deus está entre nós. Primeiro, mostrar que Deus nos criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas a Bíblia mostra que o homem caiu da graça, o homem pecou, o ser humano se distanciou de Deus. E a Bíblia mostra que Deus está interessado na restauração do homem perdido. Deus está interessado na restauração do homem perdido. Você que não tem o hábito de ler a palavra,
Ouça a palavra de alguma maneira. Estude a palavra. Porque o texto sagrado diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim, de Jesus, testificam. Elas falam de Jesus. As escrituras testificam de Jesus. E nós precisamos amar a palavra de Deus, colocá-la em prática, segui-la. Porque a palavra de Deus, como nós lemos, ela é viva e eficaz. É como uma espada que tem 2 gumes. Ela entra e ela rasga na entrada, ela rasga na saída. Significa, ela transforma o homem por completo. Pode transformar a tua vida. Pode transformar a tua vida. Se você ainda não experimentou uma transformação verdadeira, a palavra de Deus pode transformar a sua vida. Os grandes pregadores do passado diziam assim: ou o pecado, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Quanto mais longe você estiver da palavra de Deus, mais afundado no pecado você estará. E quanto mais em sintonia você estiver com a palavra de Deus, mais longe do pecado você estará. Ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar deste livro. Portanto, assuma o compromisso com Deus. Assuma um compromisso com Deus. Não só de ler, não só de manusear, mas estudar, meditar e colocar em prática na tua vida a palavra de Deus por uma simples razão. Como diz o salmista, a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os teus pés. E ela é luz para os teus caminhos. Ela é lâmpada para os teus pés, porque a palavra vai te guiar por onde você deve andar. E a palavra é luz para o teu caminho, porque ela vai iluminar uma vereda à tua frente. E Deus há de te abençoar rica e prosperamente. É promessa de Deus, e promessa de Deus não falha. As promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que esta mensagem possa aproximar você deste livro. E este livro, então, aproximará você de Deus. Bom final de semana. Deus te abençoe.